Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, é acusado de assédio. As acusações foram levadas a uma ONG chamada Me Too, que acolhe e defende mulheres vítimas de assédio. Depois disso, foram publicadas pelo portal Metrópolis e, em poucas horas, já eram repercutidas em toda a imprensa brasileira. Estamos de volta e a gente fala agora sobre denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O ministro quase que imediatamente publicou uma nota e um vídeo, fazendo a própria defesa. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. O governo, da mesma forma, também teve que ser ágil para lidar com o escândalo. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o escândalo da vez. Silvio Almeida é um dos intelectuais brasileiros vivos mais citados em trabalhos acadêmicos pelo mundo todo. A trajetória dele sempre inspirou muita gente, sempre me inspirou. Eu perdi a conta de quantas vezes eu divulguei e reproduzi uma certa palestra dele aqui que eu sempre considerei brilhante. E é nessa condição de um admirador, chocado e pego de surpresa que eu recebi essas notícias que eu trago aqui. Para dissecar essa história, o ponto de partida parece esse. Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida é acusado de assediar mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E aqui a gente vai ler. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores de governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido os supostos episódios de assédio a Aniele, que incluíram toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. Logo de cara, a manchete cita Aniele Franco, colega de Silvio Almeida no primeiro escalão do governo federal. É a aparição do nome dela que mais pesa nas denúncias. Se Aniele negasse a história, o ministro poderia respirar aliviado, o governo poderia respirar aliviado também. Só que uma breve leitura mostra que não é o caso, não até agora. Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela, publicou o Metrópolis. O silêncio de Aniele complica a situação, mas há outros detalhes que agravam tudo ainda mais. Horas depois da divulgação sobre essas denúncias contra o ministro Silvio Almeida, a primeira-dama Janja publicou uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. É essa foto que você vê aí. A imagem da Janja beijando a testa de Aniele foi postada nos stories do Instagram, sem nenhuma mensagem escrita. Obviamente, os analistas políticos interpretaram isso como uma validação das denúncias. Ela colocou uma foto ontem, aliás, no Instagram, em que ela aparece dando um beijo na Aniele com a cabeça baixa e triste, quer dizer, numa evidência de que a primeira-dama sabe do que a Aniele está falando e a apoia, referenda, endossa a narrativa dela. Então, quer dizer, ou a Aniele está mentindo e tem que sair, ou porque a acusação é de um crime muito grave, ou o ministro está sob suspeita, e para se defender no cargo, o custo para o governo vai ser muito grande. Essa é a Mônica Bergamo, e ela foi mais longe no assunto. Mencionou fontes segundo as quais a Aniele teria, ela mesma, confirmado essas denúncias, ao menos internamente. Eu procurei a ministra a primeira vez em junho, eu estava revendo aqui minhas mensagens, essa história chegou para mim, que ela tinha feito esse relato para mais de uma pessoa, e ela não confirmou, não negou, não quis falar. A ministra não queria que esse escândalo viesse à tona, que essa informação viesse à tona para comprometendo o governo. Ela tem um compromisso com o governo. E o governo, como fica? Incentivo para tirar o Silvio Almeida do cargo é o que não falta. A oposição pressiona. Enquanto isso, o Lula inicia uma série de conversas que devem definir o futuro do Ministério dos Direitos Humanos. O presidente Lula já conversou com os ministros mais próximos e deve, então, avaliar agora qual vai ser o próximo passo sobre o ministro no governo. É claro que é um assunto de muita repercussão, então o presidente Lula tomando cuidado para saber como que vai agir diante dessa denúncia grave de assédio sexual. Uma dessas conversas, inevitável, é com o próprio Silvio.
Então a apuração que eu tenho é essa: o Lula está em Goiás, voltando para Brasília, deve se reunir com o Silvio, pediu para o Silvio Almeida ficar em Brasília, pediu para a Marielle ir para Brasília, ela não estava na cidade e está indo para lá, ou até já chegou lá, e deve chamar cada um deles para conversar. Mas o Lula quer esperar as apurações da CGU, né, e da AGU também, porque uma pessoa como o Lula também não pode fazer uma demissão sumária de uma pessoa sem ouvir o lado dela. E o que o Silvio Almeida teria a dizer ao presidente? Certamente restaria a ele reafirmar o que ele colocou na nota e no vídeo que ele fez com a própria defesa. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. O afastamento do cargo a essas alturas parece provável, se não for inevitável, porque a manutenção do Silvio Almeida na posição que ele ocupa traria um desgaste contínuo, com o qual o governo certamente preferiria não ter que lidar. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Acusações dessa natureza sempre carecem de provas materiais, sempre são difíceis de confirmar ou de negar. E é essa característica que justifica, por exemplo, a existência de uma organização como a Me Too. É essa dificuldade que exige uma mobilização coletiva das mulheres. O Metrópolis cita 14 fontes. Silvio se defende e na defesa dele a história aparece como uma disputa de poder de algum tipo. Fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Como eu disse antes, o afastamento do cargo parece provável se não for inevitável. Essa é a leitura dos analistas políticos. Só que a defesa do cargo deve passar longe das prioridades de um homem sobre o qual são colocadas suspeitas tão graves. A prioridade de Silvio Almeida deve ser a defesa da própria biografia. E a prioridade do governo deve ser a defesa da verdade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Essa, para mim, não é uma notícia fácil de dar. Eu encerro expressando o meu desejo mais sincero de ter feito um relato objetivo e justo com todas as pessoas envolvidas. Se você acha que eu cumpri essa tarefa, eu deixo aí o endereço do meu canal pessoal. Cada vez mais é lá que eu vou estar. Então você me encontra no youtube.com/arvro. Muito obrigado.